Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edivânia Cristina Cipriano Rodrigues da Silva, sou mestre em Educação, formada pela Universidade Europeia del Atlântico, da Espanha, e o presente artigo que eu trago apresenta resultados de uma pesquisa sobre as políticas públicas de formação de professores e seus impactos diretos no avanço das aprendizagens das pessoas ou alunos com deficiência nas escolas do ensino regular. O objetivo dessa pesquisa, que eu realizei, que foi, na verdade, a minha tese do mestrado, constitui investigar como a política de formação docente pode ser fundamental para a melhoria da qualidade das aprendizagens desses estudantes. Então, eu optei por fazer uma metodologia de caráter misto, articulando dimensões qualitativas e quantitativas. Então, inicialmente, dentro dessa metodologia, eu fiz a aplicação de questionários via Google Forms aos professores da Rede Municipal de Mogi das Cruzes, que foi onde a pesquisa foi realizada, onde foi o campo da minha pesquisa, foi a cidade de Mogi das Cruzes, que está localizada no estado de São Paulo, onde eu resido, onde eu trabalho. Então, inicialmente eu apliquei os questionários a cerca de 56 professores dessa rede municipal, que conta com mais de 47 mil alunos. Dentre esse número de alunos, só 1,5% deles são crianças com deficiência. Isso foi colocado e esse levantamento foi feito somente com alunos que têm laudo. Alunos que ainda estão em processo de investigação e tudo mais, não foi contabilizado. Então, a gente tem cerca de 1,5% desses 47 mil alunos com uma deficiência. Então, nós fizemos essa investigação até mesmo para traçar um perfil desse professor da rede. Como que é este professor? Qual é a formação desse professor? Além da aplicação dos questionários, nós também fizemos o grupo focal. O grupo focal ele foi realizado com professores das escolas, de 3 escolas que foram estudadas, que foram pesquisadas, que tem polos de AEE, que é o atendimento educacional especializado. Então, dentro desse perfil, desse grupo, que nós fizemos o grupo focal, até mesmo para investigar qual a forma de pensar desses professores, qual que é a formação desses professores, o que eles entendem em relação às políticas públicas, se as políticas públicas do município estão de acordo com aquilo que eles buscam em relação à formação. Então, todo o trabalho ele foi feito nesse sentido, todo o grupo focal ele foi direcionado para ouvir esses professores, para entender qual que são os anseios e as necessidades formativas deles, para a melhoria dessa qualidade de ensino para os seus alunos com deficiência. Além disso, nós fizemos entrevistas com gestores e chefes de departamento, para também saber, do outro lado, quais são as políticas que o município tem para a formação desses professores e, para finalizar esse conjunto de elementos que nós tivemos, que nós levantamos para poder dar base na nossa pesquisa, nós fizemos também toda uma análise documental, de leis, legislações, tudo aquilo que trouxesse algum aprofundamento dentro da nossa pesquisa. Então, foi bem articulado, nós fizemos uma série de pesquisas, uma série de trabalho para quê? Para que a nossa pesquisa fosse o mais coerente possível, o mais claro possível também. E o nosso estudo ele fundamentou-se teoricamente em autores da área e em documentos legais que regem a formação docente na perspectiva da educação inclusiva. Então, nós fizemos todo esse trabalho ao longo do mestrado, toda essa pesquisa ao longo do mestrado, os estudos também, todos os teóricos, trazendo toda uma fundamentação teórica sobre a questão não só da inclusão, mas a questão também da formação docente, sobre as políticas públicas de formação do professor, sobretudo nessa região de Mogi das Cruzes, nessa cidade de Mogi das Cruzes,
quais são as formações que são colocadas para esse professor e o que nós observamos, né, pela fala dos professores. A angústia que eles têm muitas vezes de não ter uma formação de qualidade para poder dar conta e poder trabalhar com esses alunos que têm a deficiência, né? Esses alunos que precisam ser olhados de uma perspectiva também, não só nas suas questões físicas, mas motoras, sensoriais, uma série de elementos que o professor, muitas vezes dentro da sala regular, não consegue dar conta, porque não adianta a gente garantir o acesso, mas a gente precisa garantir a permanência desse aluno dentro da sala regular, dentro desse espaço, mas que também ele possa ter aprendizagens, que ele também possa evoluir nessas aprendizagens também, que é o que a gente busca quando a gente trabalha com a criança que tem uma deficiência, com a pessoa que tem a deficiência, porque nós temos várias legislações que garantem esse acesso, mas ainda a permanência está um pouquinho longe daquilo que nós esperamos e a qualidade da aprendizagem mais ainda. Então, é o que nós observamos como resultado dessa pesquisa, né? E que apontaram que a maioria dos professores eles não possuem a formação específica em educação inclusiva. E as considerações finais aqui do nosso trabalho indicam a necessidade da efetivação de políticas públicas para a formação continuada e em serviço, porque foi um dos pontos também que os professores colocaram, já que a gente não tem uma formação fora, então acho que a gente tem uma formação continuada, já que a nossa formação inicial foi falha. Como que a gente consegue dar conta disso? E um dos pontos levantados foi a formação continuada e, sobretudo, a formação em serviço, onde, junto com seus pares, os professores conseguem evoluir, né, e trocar experiências de formas de trabalho, formas de aprendizagem e formas de ensinagem também com esse público-alvo da educação especial, né? Porque isso fortalece as parcerias entre os professores da sala regular, os professores especialistas do AE também, que fazem parte desse grupo, né? Além do maior engajamento das políticas públicas, né, desse professor em relação às políticas públicas, porque assim, é necessário também que esse professor ele fale, é necessário que esse professor também se posicione no sentido de qual que é a formação que eu quero, qual que é a formação que eu preciso para dar conta, né, desse meu trabalho na sala regular, não só com o meu público-alvo da educação especial, mas também com os outros alunos, como que o avanço nas aprendizagens se não tem uma formação de qualidade. Então, a pesquisa ela veio trazer um pensamento crítico e até mesmo uma reflexão sobre quais políticas públicas são necessárias para a formação e aquilo que o professor precisa enquanto formação que ele espera. Então, é uma pesquisa também que abre um caminho para mais estudos em relação às políticas públicas de formação do professor, sobretudo a formação continuada desse professor e como que ela pode ser benéfica para que esses alunos avancem. Então, a pesquisa ela tratou sobre isso e eu acredito que a partir dela outras pesquisas podem vir também no sentido de como que nós podemos contribuir para que as políticas públicas elas se voltem, né, tenham um olhar mais diferenciado para esse professor dentro da sala de aula que trabalha com esse público-alvo da educação especial. Muito obrigada, espero que vocês gostem do trabalho apresentado.